Oi, gente, aqui é mais um dia se iniciando e hoje vou postar aí pra vocês, fazendo minha caminhadinha, porque de terça e quinta às vezes tá dando tempo de fazer uma caminhadinha. E, gente, eu quero dizer pra vocês no dia de hoje o nosso bate-papo, né? Ai, falando um monte de coisas diversas aí. Tô assistindo aquela novela, Senhora Garcia, eu tô vendo um canal aí e eles postam. Tem um canal que eu já vi todo o que vai acontecendo nos últimos capítulos, mas tem um que coloca sempre um capítulo adiante. Como eu tô indo dormir mais cedo, aí eu acabo assistindo esse. Aí eu acabo assistindo esse como. Porque eu me fico ansiosa pra assistir até o final. Então, assim, eu assisto uma parte que parece que vai encerrar, né, a novela. Aí eu falo pro meu filho, vamos dormir. Né, porque a gente tem que acordar cedo no outro dia. Aí a gente assiste e depois, né, eu vou descansar. Pra acordar cedo no outro dia, né, bem? Porque não é fácil, não, né? Mas aqui, etapa 40 já viu, né? Mas aí voltando. E aí acabei de acordar, gente. Sabe quando a pessoa olha pra você e diz, viu, olhar, você olha pra cumprimentar a pessoa, não retorna? É, aconteceu isso agora. Então, assim, porque na verdade é a coordenadora da escola, né? Do meu filho. Aí fiquei meio assim, sabe? Porque assim, tudo que é novo pra nós desperta sentimentos novos em nós. E na fase da criança, eu já fui criança e você também já foi. Creio que não tem ninguém aí, né, com 8, 9 anos que tá me acompanhando agora. Tem, se tiver, ou no meu outro espaço tinha. Tinha muita criança que me acompanhava. Mas aqui eu creio que ainda não, né? Não sei ainda. Se tiver, escreva. Fico muito feliz. Porque queira ou não queira, me dou muito bem com criança, gente. Criança gosta muito de mim. Fico feliz porque são puros, né? Quando você vê que a criança dá bem com você, é que você desperta com uma pureza nela. E aí eu fico muito feliz com isso. Então, gente, voltando ao nosso papo aí, o que acontece? As línguas estrangeiras, porque assim, quando nos é apresentada, somente em inglês, se é apresentado para você na escola, da maneira que ele é apresentado para você, você vai receber ele bem ou não. E isso vai imputir coisa para sua vida, né? Eu, pelo menos, eu estudei escola pública. E antigamente, as escolas públicas... Ô, filho, bom dia, tudo bom? As escolas públicas, você tinha inglês quando você estava no Fundamental 2 hoje, né? Que nosso antigo era ginásio. Então a forma como era te apresentado, você nutria um sentimento bom ou ruim. Mas quem te apresenta em inglês? A professora de inglês. Então tem que ter uma didática, né, gente? E antigamente as salas eram maiores, tinham 40 alunos para mais. Hoje, em determinados lugares, determinadas prefeituras, as salas no máximo tem 20 alunos. Então, assim, a realidade é diferente. Apesar de ser assim, eu sei que é complicado você atender 18, 20 alunos, mas é bem menos que antigamente, que era bem maior a quantidade. Os professores tiravam nota 10 nisso, né? São, assim, ótimos profissionais. Me formei e sei disso com eles. E eu tenho esse olhar didático. Então, assim, era diferente, sabe? Mas hoje tem pouca gente aqui. Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha ali, ó. Vocês estão vendo? Tem pouca gente. E eu posso andar até no caminho dos ciclistas aqui, porque não tem ninguém andando de bicicleta. Tem pouca gente, ó. E o sol tá lindo. Então, gente, aí voltando ao nosso assunto, minha companheira de andamento não tá aqui. Andamento, eu inventei a palavra aqui, né? Misericórdia, né? Essa inventação de palavra. Então era diferente, gente, né? E a forma como é apresentado pra você algo novo fica. Aí você fica aquela impressão, e depois pra você mudar isso, é só depois quando você é maior. Quando você já tem noção de que aquilo é importante. Eu mesmo demorei, porque eu tive depois no colégio, vi que era importante para formação profissional, fiz alguns cursinhos, mas não me identifiquei, porque eu já tinha sequelas de como foi me apresentado, e acabei não me dando tão bem, aí acabei desistindo. Fiz umas aulas particulares, mas aí depois me casei, tive que parar. Então, assim, e assim, o inglês você não pratica, assim,
Hoje em dia até aconselho, para ter um bom inglês mesmo, é você ir para fora mesmo, ficar as viagens internacionais, né? E aí, gente, o que acontece? E aí eu me preocupo nisso em relação às crianças, sabe? Meu filho, enfim. E aí quando você não tem retorno, mal, né? Aí, gente, acho que a área de educação, a pessoa tem que ser muito simpática, não só, né? A área de atendimento ao público, você tem que ser muito simpático, né? Enfim, gente. Eu sei que é complicado ser mulher, tá no mercado de trabalho, não critico as que estão, né? Mas eu optei por não estar e também as construções da minha vida optaram para me ajudar nisso, porque vocês sabem que eu sou do lar, sou casada, sou cristã. Trabalhei muito até os meus 30 e poucos, casei tarde, fui mãe tarde e abdiquei, né? E isso em termos jurídicos, vocês sabem que é complicado para nós. Que aí a gente vai passando a seriedade e começa a pensar, e aí, gente, aposentadoria, enfim, coisas que vêm à nossa mente e nos preocupam, né? Que, apesar que a gente não pode se preocupar com isso, né? Que a gente não sabe se vai chegar lá. Basta cada dia o seu mal viveu agora. Mas são questões. E aí a gente sente falta, realmente. A mulher do lar que fala isso, tá mentindo. Porque eu sou do lar e eu tenho, né? Tem coisas que eu queria estar fazendo, mas eu não tenho condições de fazer. Em mim, comprar algumas coisas pra mim. Bom dia pro meu filho. Então, assim, as coisas que a gente passa, ainda mais eu, minha realidade, eu não tenho nenhum auxílio. Então, eu não tenho nenhuma bolsa, não tenho nenhum auxílio do INSS, que tem algumas aí que tem. Então, eu tenho suporte, eu e meu esposo. Mas, graças a Deus, né, não tenho aqui reclamando de nada, porque muitas pessoas jogam na sua cara, né? Ah, vai trabalhar. Ah, vai fazer uma faxina. Ah, vai fazer não sei o que. Gente, assim, a realidade de cada um é diferente. Então, assim, você não pode julgar o outro sem saber a história do outro. Você não vive a história do outro. Então, isso é questão de empatia. Pra gente que é cristão, já é tão difícil desenvolver isso. Imagine pra quem não é, né? Ou não tem um relacionamento assim com o Senhor. Enfim. E às vezes até aquele que não tem, que não vai ter mais empatia do que aquele que é, né? Então, assim, é complicado, gente. Nossa, tá muito gelado. O ar tá gelado, embora tá querendo abrir um ventinho. Estou aproveitando dessa nadinha aqui. Porque depois é pior, né? Eu não tenho minha amiga. Mas isso são coisas que eu tô meditando e continuando com vocês, gente. É um livro aberto, né? É legal isso. Porque às vezes tem alguém do outro lado que identifica, né? E em assuntos como filhos, como a realidade de quem é do lar. E eu tô seguindo, eu falei pra vocês, eu segui uma menina que ela é mais jovem, bem mais jovem que eu, e ela abdicou do trabalho e virou do lar. E ela fala das prioridades de quem é do lar, que é diferente de prioridades de quem não é, né? Tem outras responsabilidades, trabalho, e tem um lar junto, e de quem é solteiro, que tem outras buscas, né? Outros pensamentos, que dependendo do meio que a gente vive, né? A gente tem uns pensamentos diferentes, vivências diferentes, mas o que me nutre é a palavra do Senhor, que é igual para todos, né? Mas as vivências são diferentes, a palavra é aplicada, né? O agir de Deus, o propósito do Senhor para cada um é aplicado de maneira diferente. Isso que é a coisa linda de Deus, né? Para Deus, cada um de nós somos únicos, né? Ninguém vai ter as vivências que eu tenho, que você tem. A realidade de nós são diferentes. Cada um de nós parte de um pedacinho do corpo. Então, nunca nossas realidades vão ser idênticas, né? Isso que é a beleza da vida, né? E isso que as pessoas têm que entender. Nós temos que entender para evitar de cairmos numa depressão, ter esse excesso do, do passado em nós ainda, coisas que já passaram. Sabemos que tudo Deus fez novo, é aceitar o que passou, é conviver com agora, fazer o melhor hoje e lançar, né? Porque se a gente está fazendo o melhor hoje, tenha certeza que a gente está fazendo o melhor hoje, a gente tem uma esperança, uma perspectiva para o futuro. Então não precisa andar ansioso. Eu tenho esse problema de andar ansioso, de andar ansiosa. Mas aí eu tento me controlar, mas é complicado ver a natureza humana. Por mais que eu chame o Senhor para me ajudar,
A ansiedade às vezes atrapalha demais, gente. A gente não certas coisas. Porque vai criando sentimentos e aí quando quer entrar na mente da gente, dominar a misericórdia. Por isso que a gente tem que aprender com Jesus, né? Buscar que ele nos ensine até aquela mente que ele tinha, né? Quando ele resistiu ao diabo, quando ele passou por esses momentos, quando ele teve a sensatez de saber, ele sabia já o que iria acontecer com ele, o propósito da vida dele, e ele passou pelo que a gente passou. Ele falou, né? Até do cálice, mas mesmo assim ele continuou firme e cumpriu o propósito tão penoso na nossa realidade, porque basta você falar de morte pra alguém, de doença pra alguém, que a pessoa já treme, né? Imagine você saber o que você vai passar. Se não é um dom lindo do amor, que é pelos outros, nem por você. Então, por pessoas que você nem conhece, o Senhor já conhecia, tem essa diferenciação. Que Jesus é único, não vai existir nenhum outro como ele. Tanto que ele tá voltando, né? Pra nos resgatar. E a gente toma muito cuidado com os nossos sentimentos, buscar muito no Senhor, nos aliviar desses sentimentos, né, que nos cercam, ainda mais nessa realidade que a gente encontra atualmente na volta do Senhor. Então a gente vê ansiedade, crise de ansiedade, depressão, né, coisas ruins, mas a gente não vai falar disso, vamos falar de coisas que abençoem a nossa vida, né, meditar nas coisas maravilhosas que tem na palavra, que nos traz provações, sim, vários exemplos de provações, mas que quando essas pessoas buscaram o Senhor, foram aliviadas dos seus fardos. E é isso que nós temos que buscar, né? Manter acesa a chama do primeiro amor, que é o Espírito Santo em nós, ir buscando o Senhor, não olhar muito para os lados, não dar muito ouvido pelas coisas, não focar muito os olhos nas coisas assim, terrenas, em exemplos, em falácias, porque vão vir pessoas próximas falando, né? Às vezes você acabou de orar, tá como falam hoje, uma vibe tão boa com o Senhor Jesus, aí vem um, só que a energia dele já te deixa meio abalado, e aí ele fala uma coisa que te abala mais, misericórdia, né? Então, por isso que eu falo aqui nesse espaço, que eu queira ou não queira, a gente tá nesse espaço aqui e a gente fala, né? Coisas, e a gente vê coisas, escuta coisas. Então você tem a opção de você escolher o que você quer ver, né? Pra habitar em você, fazer parte do seu dia. Então por isso que você tem que se encher de coisas boas, procurar coisas que te alegrem, que vão te ajudar no seu crescimento. Não ver tristeza, né? Quem quer ver tristezas, hein? Não é verdade? Só se Deus colocar você pra ver, você ajudar. Tem esses mistérios, né? Que são espirituais que o Senhor nos faz ver pra ajudar aquela pessoa que está envolvida. Mas do resto, você está precisando, você está no momento. Você não pode se afundar mais, né? Querer se afundar mais. É não olhar, saber que sempre tem uma saída. Embora você não perceba, você com os seus olhos humanamente não vê, sempre haverá uma saída, né? O Senhor sempre coloca uma porta de escape. Por isso que é importante essa intimidade, essa conexão, né, com o Senhor. Leitura da Bíblia, oração. Crer principalmente no Senhor. Mas foi bom a gente falar com vocês agora. Esse bate-papo nosso. Expor algumas coisas aqui com vocês, porque às vezes tem pessoas aí que têm a mesma realidade, pensamentos que o meu. E a gente vai se conhecendo melhor, né? Porque nós estamos aqui para isso. Para ir na economia, né? Para socialização. Socialização é isso. Socialização não é você ficar junto com a boca fechada. Socialização é você falar, se expor, mostrar sentimentos, né? É isso que é o mais importante. Esse mundo que a gente está vivendo, de coisas terríveis, do amor se esfriando, de pessoas, né, dando brecha, margem para o lado tão ruim, que entraram já na mente delas e coração, pelo mundo que elas vivem. Meu Deus, se a gente pensar muito, né? Vamos correr pro Salmo 91. Vamos ficar no esconderijo do Altíssimo. Amém? E é isso aí, gente. Se você chegou aí de paraquedas, eu agradeço aí suas views. Se foi um só que viu até aqui, agradeço imensamente.
Então, só peço que você não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever se não for inscrito, se sentir deixar um comentário, às vezes alguma dica de vídeo, ver meus outros vídeos aí, posto muitos shorts. E é isso aí, gente. Juntos somos mais fortes.